falei para vocês na aula anterior, né, nós iniciamos a falar sobre a escola de Frankfurt como uma escola marxista que foi aceita pela burguesia porque grande parte dos seus pensadores fazia parte dessa classe burguesa, né, era componente da classe burguesa, da elite, uma vez que naquele momento histórico, bem mais do que hoje, as pessoas que ingressavam no mundo acadêmico, no mundo universitário, eram privilegiadas, pessoas que vinham das classes mais favorecidas. Então, a escola de Frankfurt, ela é formada por pessoas, em grande parte, por pessoas que faziam parte dessa classe burguesa, né? E ela foi aceita pela burguesia, foi aceita no meio universitário, porque ela não trazia, na sua essência, aquela postura marxista de transformação radical do mundo. A escola de Frankfurt não trabalhava com essa ideia de transformação radical do mundo. Ela criticava a sociedade capitalista, mas ela não pregava a revolução, a transformação brusca da sociedade. Isso fez com que ela fosse aceita na burguesia, entre a burguesia, e ela fosse aceita no meio universitário de uma forma mais benevolente, digamos assim, né? De uma forma mais complacente. Então, essa característica não tão radical da escola de Frankfurt fez com que ela fosse mais aceita, tanto no meio acadêmico quanto na sociedade, que algumas de suas ideias fossem aceitas. Ela criticava a racionalidade burguesa, eu falei sobre isso, sobre a ideia de razão instrumental que era denunciada pela escola de Frankfurt. Essa razão instrumental, vou falar um pouco mais adiante. Então, eles faziam uma crítica exatamente a essa forma de pensar da burguesia, né? A esse conjunto de posturas adotadas pela burguesia, de posturas irracionais, mas racionalmente planejadas. Posturas que promoviam, estimulavam, alimentavam a desigualdade social, por exemplo. Nós falaremos um pouco mais adiante dentro do conflito entre a crítica, a teoria crítica e a razão instrumental. Os membros da escola de Frankfurt, eles participavam da vida política, eles participavam da vida econômica, eles tinham uma certa proeminência, uma certa influência. Não eram pessoas que estavam à margem, à parte, no processo político. E não eram pessoas que estavam fora também, dentro desse contexto, menos prejudicado da sociedade, né? De certa forma, eles participavam da vida política, da vida econômica, não estavam entre os mais privilegiados, mas eram pessoas de classe média, que tinham um certo poder aquisitivo e que não eram das classes menos favorecidas da sociedade. A escola de Frankfurt vai fazer uma relação entre capitalismo, dominação e racionalidade. Como assim? O modelo capitalista, ele se estabelece, se consolida ali depois da Revolução Industrial e ele promove a desigualdade, a fome, a miséria, dentre outras situações
que são indesejáveis em uma sociedade. Quando a gente fala no modelo capitalista, a gente fala num sistema que se mantém a partir da desigualdade. Um sistema que, apesar do discurso ser igualitário, liberal, aquela ideia de que todos têm oportunidades iguais, isso na prática não existe. Não no modelo capitalista. O modelo capitalista ele sobrevive graças ao direito, graças à desigualdade que ele promove, porque mantém sempre o poder nas mãos de alguns poucos, em detrimento da maioria da sociedade. Então, 5%, 10% da população detém em suas mãos toda a riqueza e 90%, 95% da população fica com a miséria, ou com a pobreza, ou com as condições adversas, enquanto que essa parcela majoritária da população não tem acesso a tudo aquilo que os detentores do capital possuem, os detentores da riqueza possuem. É, portanto, o sistema político, econômico, jurídico mais desigual, porque ele se alimenta exatamente dessa desigualdade. Essa desigualdade que faz com que ele se mantenha. O sistema capitalista ele é extremamente contraditório, como dizia Marx. E as contradições do sistema capitalista é que levarão à sua falência, segundo Marx. As contradições do sistema levarão o sistema à sua queda, à sua destruição. O capitalismo se alimenta daquilo que o destruirá. O capitalismo fabrica as armas que serão responsáveis pela sua destruição. Essa é a percepção de Marx acerca do modelo capitalista. Mas enquanto isso não acontece, o capitalismo promove dor, miséria, morte, pobreza e se alimenta disso. Então a razão instrumental, ela é a ideia de que, apesar da fome, da miséria, da desigualdade serem irracionais, quando a gente fala em fome, quando a gente fala em miséria, quando a gente fala em desigualdade social, quando a gente fala em acesso de pouquíssimos a um sistema educacional de qualidade, quando a gente fala nas benesses que favorecem uma parcela mínima da população, quando nós falamos nisso, nós estamos falando de coisas que são irracionais. Quando nós falamos em desigualdade social, nós estamos falando em algo que é irracional. A desigualdade social não deveria existir. A desigualdade social, ela é irracional. Porém, mesmo que o discurso de muitos, dos que detêm esse poder no capitalismo, seja de que existe uma irracionalidade, o próprio sistema ajuda a manter essa suposta irracionalidade. Como assim? Tudo isso é planejado. O modelo capitalista, os detentores do poder no modelo capitalista, eles são profundamente eles planejam, provocam, estimulam esse tipo de situação.
não abertamente, obviamente, né? Então, o discurso, geralmente, é aquele discurso de que a pobreza, de que a miséria, né, são irracionais, né, que não deveria existir na sociedade, né? Tem todo esse discurso por parte dos detentores do poder no capitalismo. Porém, tudo isso é planejado. Tudo isso faz parte de um projeto. E esse projeto é que mantém o sistema. Por quê? Porque o sistema, ele é criado para a manutenção desse tipo de situação. Porque se essa situação não se mantiver, o sistema cai. Se essa situação não se mantiver, ocorre a falência do sistema. Se não houver desigualdade social, se não houver exploração de uma maioria por uma minoria, o sistema cai. Então, a razão instrumental é exatamente essa ideia de que no capitalismo, todas essas mazelas, todas essas situações degradantes, todas essas situações desagradáveis, elas são racionalmente planejadas para que elas existam. Isso não é casual. O fato do Brasil ser o país no mundo com a maior desigualdade social, isso não é casual. A perseguição aos pobres, aos negros, às mulheres, né, que são tão, né, estimuladas muitas vezes até por governantes, lamentavelmente, nada disso é casual. Tudo isso é voltado para a manutenção de um sistema injusto, que só se mantém, essa razão instrumental só se mantém porque o direito permite, porque o direito é aquele instrumento que servirá para garantir que as coisas continuarão funcionando assim. O direito é aquele instrumento voltado para a garantia de toda essa situação causada pelo capitalismo. Então, a teoria crítica da Escola de Frankfurt, ela irá denunciar essa razão instrumental, deixando claro que essas situações de irracionalidade, de desigualdade, de fome, de miséria, elas são racionalmente pensadas, elas são racionalmente planejadas no sistema capitalista, para que elas perdurem, para que a coisa se mantenha sempre da mesma maneira. Uma minoria detendo o poder, uma maioria sendo massacrada e o discurso sendo sempre, né, aquele discurso que engana muitos idiotas, de que quem está no poder, que engana os ignorantes, né, de que quem está no poder está preocupado com isso. Tudo isso é racionalmente pensado, tudo isso é meticulosamente planejado. Os governos não têm capacidade, não têm possibilidade de acabar com a violência urbana? Tem sim, claro que tem. Mas por que não o fazem? Porque é importante, a cada 4 anos, o político, seja na sua propaganda eleitoral gratuita, seja nos palanques, nos comícios, ele dizer que vai acabar com aquilo. E ele vai, durante os 4 anos, manter aquela situação
para que 4 anos depois ele possa novamente dizer que vai tentar acabar com aquilo, que o índice de violência é muito alto, que a saúde está entregue às baratas, que a educação está totalmente violentada pelo Estado, quando, na verdade, ele faz o possível para que aquela situação se mantenha, para que exatamente ele tenha público insatisfeito na próxima eleição e ele possa dizer que acabará com aquilo. Porque se ele realmente acabar, qual será o discurso dele na próxima eleição? Se ele resolve o problema da educação em um determinado município, em um determinado estado, em um determinado país. No Brasil, né? Que a situação ela é gritante aqui no Brasil. Então, qual será o discurso na eleição seguinte? Ele vai acabar com o quê? Ele vai diminuir o quê? Então, ele precisa ter aquela forma de manipular as pessoas, de dizer às pessoas que irá resolver aquele problema, e o ideal para ele é que o problema persista, que o problema continue, que o problema não se esgote, não se esvazie, que aquela situação continue existindo cada vez mais na sociedade, para que ele possa se utilizar de um discurso contrário àquela situação, quando, na verdade, ele provoca aquela situação. Ele se utiliza dos mecanismos que estão à sua disposição para que aquilo não acabe. O esquema, o sistema usado pelo capitalismo. Manter a desigualdade, manter a pobreza, manter a miséria, para criar os falsos salvadores da pátria, né? Para criar aquelas pessoas que irão se travestir em amigos do povo para manter as coisas como elas estão ou piorar as coisas. O modelo capitalista, ele se alimenta disso. O modelo capitalista, ele só sobrevive porque existe essa situação. Se as desigualdades forem eliminadas, se a pobreza for eliminada, o sistema capitalista não se mantém. A não ser que ele inove, buscando outras formas de exploração para se sustentar. E aí vocês podem dizer, mas Flávio, e se todas as pessoas tivessem poder aquisitivo, não seria melhor para o sistema capitalista? O empresário iria lucrar mais, o comerciante iria vender mais, as pessoas teriam mais condições de pagar por serviços que hoje uma minoria consegue pagar, mas diminuiria a desigualdade. E é exatamente a desigualdade que mantém o sistema. É melhor que poucos tenham em suas mãos o poder aquisitivo, o poder econômico, e a maioria viva na miséria, para o capitalista, do que viverem todos em condição de igualdade. Então, ou de quase igualdade. Então, tudo isso é planejado no modelo capitalista de forma racional. Todas essas irracionalidades são planejadas, segundo a escola de Frankfurt. Então, essa razão instrumental, ela promove, alimenta, ela estimula e se alimenta de distorções. E o direito é aquele instrumento que será usado para manter tudo isso. Se não existisse direito, não existiria, talvez, mais o sistema capitalista. Porque o direito é quem dá toda a sustentação a esse sistema. Quando uma pessoa questiona por que é que milhares
Milhões de pessoas no país não têm um teto, não têm alimento, não têm vestuário, não têm moradia, não têm educação, e apenas uma minoria tem tudo isso em abundância e tem tudo isso além do que precisa. O que é que faz com que tudo isso se mantenha? É o direito, porque se as pessoas decidirem se rebelar contra isso, o Estado, que é o capacho da burguesia, o governante, que é geralmente é o capacho da burguesia, o que é que ele fará? Ele utilizará da lei, ele utilizará das Forças Armadas ou das Forças Militares para combater até com a violência, se for necessário, essa situação. Se for necessário, não. Não é necessário nunca. Mas se for do interesse dele, até mesmo com a violência física. Já que o Estado mantém o monopólio da violência, o Estado pode ser violento com base na lei e muitas vezes ultrapassando aquilo que a lei prevê, estabelece, permite. Então, se julgam no direito os detentores do poder político e econômico de rechaçar, de reprimir toda e qualquer manifestação que seja no sentido de questionar, no sentido de pregar a mudança. E o direito estará lá dizendo que tudo aquilo é legítimo, que aquela desigualdade é legítima. O direito de propriedade, o direito civil, a Constituição, quando fala que é garantido o direito de propriedade, tudo bem que a própria Constituição fala que a propriedade atenderá a uma função social, a sua função social, mas na prática isso não acontece. Quantas terras foram desapropriadas no Brasil desde a Constituição? Quantos hectares foram desapropriados para atender a famílias que não têm terra? Então, o modelo capitalista, ele se mantém explorando, dominando, massacrando, matando, destruindo, discriminando, privilegiando, porque o direito permite tudo isso. Então, toda a miséria, a fome, tudo isso é patrocinado pelo direito. Claro que se vocês disserem isso a um positivista, ou se eu disser isso a um positivista, ele vai enlouquecer. Ele dirá que o direito existe exatamente para acabar com isso, para segurar a igualdade, para segurar a liberdade, né? Que o direito ele é a arma mais eficaz que a humanidade possui para acabar com a injustiça. Mas para os pensadores da Escola de Frankfurt, é o direito que mantém a injustiça. O direito não atua no sentido de acabar com a injustiça, de diminuir a injustiça, não. Ele é o instrumento que é usado exatamente para garantir que a injustiça continuará acontecendo. Tudo isso no âmbito da racionalidade da sociedade capitalista e dessa razão instrumental, que é uma característica do capitalismo. Então, o direito assim, as leis e o direito são instrumentos da injustiça. Servem, segundo os pensadores da Escola de Frankfurt, para garantir que a injustiça continuará. Só que a letra da lei não diz isso. A norma jurídica não diz que ela existe para garantir que a injustiça continuará. Obviamente não. Obviamente o discurso é oposto. O direito como instrumento para se alcançar a justiça. O direito como aquela arma utilizada pelos oprimidos, pelos injustiçados, né? Para que seja feita a justiça. Esse é o discurso. Porém,
para a escola de Frankfurt, não é assim que a coisa funciona. Toda essa injustiça que existe no modelo capitalista, ela só se mantém porque o direito assegura essa injustiça. Então, como é que eu posso dizer que o direito é um instrumento voltado para assegurar a justiça? Que tipo de justiça o direito assegura? A miséria, a desigualdade social, a pobreza, é essa a justiça que o direito assegura? A propriedade nas mãos de 2, 3, 4, 5% da população? É isso? Isso é justiça? O direito e a justiça social no Brasil nunca estão juntos. O direito quase sempre está contra a justiça social. Tanto no processo de elaboração da norma, quanto no processo de aplicação da norma. Falta a muitos julgadores e falta a muitos legisladores esse sentimento, essa alteridade, essa coisa de se colocar no lugar do outro. Até mesmo porque, para esses privilegiados, não existe essas situações que atingem a maioria esmagadora da população, não atinge quem detém o poder político e econômico. Quem detém o poder político e, consequentemente, quem detém o poder econômico, que é quem financia, que é quem banca, que é quem compra a eleição da maior parte dos políticos, que são eleitos não abertamente com esse fim, mas que são eleitos para defender os interesses do capital. Um deputado que é eleito para atender os interesses dos banqueiros, um outro que é eleito para atender os interesses dos representantes dos fundos de pensão, outro que é eleito com o objetivo de representar os interesses do mercado imobiliário, outro que é eleito com o objetivo de resguardar os interesses dos destruidores do meio ambiente. No capitalismo, existem todos esses grupos que detêm o poder em suas mãos, essa minoria da população, que se utiliza do poder econômico que tem para eleger as pessoas que atenderão ao seu interesse, aos seus interesses. E aí vem o direito para legitimar exatamente essas posturas, institucionalizando socialmente o domínio através do direito. Aí quando se fala em ordem e você vai contra aquilo que os defensores da ordem, né, o tema do positivismo, do ultrapassado. O positivismo já nasceu ultrapassado no século XIX. Em pleno século XXI, que ainda exista o positivismo, é uma abominação. É uma coisa inexplicável que a sociedade tenha evoluído tanto e ainda exista positivismo, que é tão predominante no direito, que é uma prova de atraso. Ele já nasceu atrasado. Quando o positivismo surgiu, ele já era ultrapassado. Autoritário, míope, cego, míope não, cego. Né? Uma postura totalmente desvinculada do que acontece realmente na sociedade, em prol de uma postura que só vê o direito, 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 e a justiça, e a igualdade, e a legitimidade, e a moral, e os costumes, e a religião, e o senso comum. Tudo isso é desconsiderado pelo positivista. Para ele é só a lei. A lei é o centro de tudo. Não considerando o fato de que a lei é criada para atender
há interesses muitas vezes espúrios, interesses que não podem ser assumidos por quem os defende. E quem se manifesta contra essa postura, teoricamente está indo contra a ordem estabelecida. Que ordem é essa? Que legitimidade tem essa ordem estabelecida? Essa ordem é dominação. Mas é claro que eles não ousam dizer isso. Não ousam dizer que a chamada ordem nada mais é do que um processo de dominação da sociedade. E, ao contrário do que pensa o positivista, a sociedade ela não pode ser vista de forma fragmentada. Aliás, o direito, a sociedade, a economia, a política, tudo isso, a história, tudo isso está interligado. Você não pode analisar o fenômeno jurídico desconsiderando todos esses elementos. Você não pode considerar o fenômeno jurídico apenas com base na lei. Porque o direito não é apenas a lei. E os elementos históricos que construíram aquela norma? Quando a gente estuda hermenêutica, a gente aprende que no processo de interpretação existem vários tipos de interpretação, né? Interpretação literal, que é a chamada interpretação gramatical, que é a interpretação mais bem recebida, bem recepcionada pelo positivista, né? A interpretação literal, a interpretação sociológica, a interpretação teleológica ou finalística, né? Os tipos de interpretação diversos que serão usados ou serão mais valorizados com base no perfil ideológico de cada um. O positivista mais radical analisará a lei apenas sob o aspecto literal, gramatical. Aquele que tem uma visão de mundo mais complexa, transdisciplinar, analisará a lei diante de um contexto geral, em que deve ser observado, por exemplo, qual a finalidade da lei? Por que aquela lei foi criada? Quando a gente fala em interpretação teleológica ou finalística, a gente está falando num tipo de interpretação que vai buscar qual a intenção ou a suposta intenção do legislador ao criar aquela norma. Isso é fundamental no processo de interpretação da norma. Quando o legislador criou essa norma, qual o objetivo? Que situação o legislador buscava resolver, reverter? Qual a finalidade dessa norma? Então, da mesma forma que no processo de interpretação isso deve ser considerado, a análise social, ela não pode ser fragmentada. A análise social precisa ser contextualizada dentro de uma abordagem que englobe não apenas o direito, mas a economia, que é quem dita o direito, é a economia nos países capitalistas. Os empresários reclamaram e como nesse governo e nos últimos anos o trabalhador não existe, né? O trabalhador é visto de forma totalmente... não tem nenhum termo para usar. Não há essa preocupação com o trabalhador. Foi criada a reforma trabalhista. Depois, os bancos entenderam que precisam lucrar mais, quebrar de vez o Estado
Então, vamos inventar uma história de que a Previdência está quebrada e fazer uma reforma previdenciária. Aí muitos deputados e senadores, sabendo que a Previdência não estava quebrada, se rebelaram, disseram que não não iam votar a favor dessa medida, dessa radical mudança no sistema, inclusive a mudança na Constituição, mas aí o dinheiro falou mais alto, né? Bilhões foram investidos, e aí muitos deputados e senadores esqueceram disso e preferiram contas bancárias mais gordas do que pensar na sociedade que os elegeu. Então, como é que eu penso apenas... Quando eu vou analisar um fenômeno como a reforma da Previdência, por exemplo, eu tenho que analisar dentro de um contexto econômico, histórico, de interesse do capital. Quando a gente vê, por exemplo, em alguns países, o interesse dos Estados Unidos, por exemplo, na queda de Saddam Hussein, alguns anos atrás, quando conseguiram derrubar Saddam Hussein e conseguiram, mesmo sem provas, a condenação de Saddam Hussein em uma corte internacional e a sua execução. Nunca ficou comprovado que Saddam Hussein tinha arsenais de armas químicas, não. Nunca ficou comprovado que o Iraque produzia armas químicas. Inclusive, aliados dos Estados Unidos, que participaram das comissões que investigaram isso, disseram que não existia. Era tudo com um objetivo: colocar as mãos no petróleo do Iraque. Mesma situação que acontece na Venezuela. O Nicolás Maduro não é nenhum santo, né? Mas tem tanta gente pior, aqui mesmo no Brasil tem gente muito pior. E por que os Estados Unidos não se importam com isso? Porque o interesse na Venezuela não é em restabelecer a democracia, coisa nenhuma. O interesse é no petróleo da Venezuela, um dos países, os maiores produtores de petróleo do mundo. Essa racionalidade capitalista, que é escondida, digamos assim, ela é denunciada pelo marxismo e pela escola de Frankfurt. E aí, a gente normalmente não percebe o peso que tem a ideologia, né? A transmissão de ideias que não são verdadeiras, né? Que fazem com que a gente reflita, não reflita e acredite em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve, e que nem sempre é verdadeiro. É tudo parte de um processo ideológico, que no capitalismo é muito bem usado, inclusive, ou principalmente com o auxílio do direito. É apenas graças ao direito que tudo isso se mantém. Entre os pensadores da escola de Frankfurt, nós temos alguns que se destacam, não é? Dentre eles, Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele vai dizer que o modelo capitalista não é civilizatório. Essa racionalidade que existe, essa racionalidade irracional que existe no modelo capitalista, ela não é civilizatória. Aliás, o sistema não é civilizatório, ele é bárbaro. Ele está mais associado à barbárie do que à civilização. E ele dá, inclusive, o exemplo da universidade. A universidade, que deveria ser o ápice da civilização, é o ápice da barbárie. Porque trabalha com a exclusão. Quantos milhões não ficam de fora
para que alguns poucos ingressem no ensino superior. Essa situação diminuiu muito no Brasil. Diminuiu muito nas últimas décadas. Mas já foi muito pior. Eu lembro que quando eu ingressei no curso de Direito na Universidade Federal, eram 25 vagas. Quantos milhares de pessoas não ficavam de fora para que 25 entrassem? Uma concorrência de 17, 18 para 1. Quantas pessoas não ficavam de fora? A cada vestibular. Então, nós temos hoje uma situação um pouco diferente. Mas ainda assim, o ensino superior é para uma minoria de privilegiados. No início da década de 2000, nos anos ali entre 2002 e 2010, houve uma significativa mudança nesse quadro. E um pouco antes também com a proliferação de cursos superiores no país, privados. Mas, ainda assim, é uma minoria que tem acesso. Ora, se hoje, com todas essas facilidades, é uma minoria que tem acesso, imaginem quando entravam apenas 10%, ou muito menos de 10%, do que os que hoje entram, 1% dos que hoje entram no ensino superior no país. E imaginem mais ainda, início do século passado, quase 100 anos atrás, como não era essa situação há 100 anos atrás. O Benjamin nasceu em 1892, morreu em 1940, ou seja, morreu aos 48 anos. Como não era a situação do acesso à universidade, vou nem falar do Brasil, que era muito pior, na Europa, por exemplo, onde viveu Benjamin, na Alemanha, naquele período histórico, há 100 anos atrás. A universidade era extremamente excludente, mas isso é proposital no modelo capitalista. Uma das situações que mais incomoda aos donos, detentores do poder no capitalismo, é a igualdade. É o fato de que o filho da empregada pode estar cursando o ensino superior. Isso incomoda muito o modelo capitalista. Há muitas pessoas. Encontrar em aeroportos, encontrar em hotéis, encontrar nas suas viagens de turismo, pessoas que ele entende que deveriam estar lavando o chão, que deveriam estar varrendo a rua, né? Que não deveriam estar no mesmo ambiente que eles, que não teriam esse direito, né? Porque o Brasil ainda é muito casa grande e senzala. Nós ainda somos um modelo escravagista, o modelo do século XVIII, XIX ainda está enraizado no brasileiro. Então, esses processos supostamente civilizatórios, eles são, na verdade, uma prova cabal da existência de uma desigualdade monstruosa, gritante. Ou seja, barbárie em vez de civilização. Outro expoente, outro grande pensador da escola de Frankfurt é o Herbert Marcuse, influenciado pelas ideias de Marx e de Freud, né, dois dos grandes pensadores da história. Ele tratou de algumas questões muito importantes para a reflexão acerca do
do capitalismo. Ele faz uma crítica ao sistema, né? Obviamente, ele se posiciona de forma contrária e denuncia algumas situações existentes no modelo capitalista, algumas situações que muitos discordam, né? Mas algumas ideias de Marcuse ninguém apresentou uma, uma contraposição eficaz, digamos assim, né? Então, Marcuse ele vai trabalhar no sentido de dizer que a sociedade capitalista é uma sociedade doente, é uma sociedade neurótica, é uma sociedade em que a repressão prevalece sobre o prazer, é uma sociedade em que o Estado e o direito servem para castrar o indivíduo. Ela estimula o indivíduo a querer, é uma discussão que o Bloch vai fazer também, através do consumo, por exemplo, estimula o indivíduo a querer. Ela estimula o indivíduo a desejar aquilo que o indivíduo jamais poderá ter. A mídia faz com que o indivíduo que jamais poderá ter um determinado automóvel, ele seja iludido achando que um dia ele poderá ter. Que aquele celular, aquele aparelho de telefonia móvel, aquele celular de última geração, que não foi criado para aquele indivíduo, não foi criado para ele, não foi planejado, não foi elaborado para atender aos interesses, às necessidades do pobre, não. Não foi feito para que foi feito para que 95, 98% da população jamais tenha acesso, jamais consiga tocar em um, quanto mais comprar, utilizar. Mas o sistema atua de uma maneira tão ideologicamente tão bem planejada, tão bem concebida, que faz com que o pobre, o miserável, que muitas vezes não tem o que comer em casa, ele acredite que poderá ter aquele celular. E aí, quando ele percebe que ele não poderá ter, ou ele se conforma, ou ele vai para o crime, ou ele vai praticar atos ilícitos para conseguir o dinheiro para ter aquele celular, ou aquele automóvel, ou qualquer outro bem de consumo que o interesse. Então, a sociedade capitalista estimula os impulsos individuais ao mesmo tempo em que cria barreiras sociais. Por isso que se diz que a sociedade capitalista ela é neurótica, ela é doente, porque o capitalismo cria essa doença social. Estimula o indivíduo, faz acreditar que ele terá algo que ele jamais terá. O próprio sistema que, através da mídia, que através da ideologia, faz o indivíduo crer que ele poderá ter aquilo, é o mesmo sistema que diz lá na frente que ele não poderá ter. É o mesmo sistema que, se utilizando do direito, irá reprimir aquele desejo do indivíduo. Apresenta ao indivíduo algo que ele jamais poderá alcançar. Mas o sistema funciona de uma forma tão eficaz que o coitado do indivíduo acredita que aquele celular foi feito para ele. É a cara dele. Logo, logo ele terá um.
E ele não conseguirá isso, a não ser que ou que ganhe na loteria, ou que receba uma herança milionária, ou que entre no crime, na criminalidade. E se for um criminoso bem-sucedido, consiga angariar recursos para comprar aquele celular, que mesmo trabalhando o ano todo na profissão que ele exerce, na condição social dele, trabalhando 10 anos, ele não vai ter dinheiro para comprar. Mas ele é levado pelo modelo capitalista a entender que ele pode, que ele consegue. Que se ele não consegue agora, ele conseguirá através do seu esforço, através das suas ações, ele poderá alcançar aquele bem de consumo que lhe é tão caro e que muitas vezes ele nem precisa. O celularzinho que ele tem lá resolve a vida dele. Para que ele quer um celular com aquela definição? Para que ele quer um celular com todas aquelas características, com todas aquelas potencialidades? Para usar onde? Então, o indivíduo é levado a acreditar que ele precisa daquilo que ele não precisa. E aí vem o direito e o Estado para reprimir esse indivíduo. Vem o Estado para prender, vem a norma para dizer que ele não pode ter aquilo, porque se ele buscar obter aquilo de uma forma ilícita, desrespeitando o direito de propriedade, através de um furto, através de um roubo, ele será punido pelo direito. O indivíduo é levado a acreditar que ele pode, que ele é merecedor, que ele tem direito a algo. Mas o próprio Estado deixa muito claro que isso é ilusão quando precisar atuar sobre a conduta do indivíduo. É assim que o modelo capitalista funciona, na concepção de Marcuse. E eu sou levado a concordar, né, que o sistema funciona dessa maneira. É um sistema extremamente cruel, extremamente desigual, extremamente injusto. Não há como dizer que esse sistema ele garante a justiça. Por mais que o direito presente nesse sistema leve as pessoas à ilusão de que existe essa busca pela justiça. Porque nesse sistema, o que Eros, né? Eros é o amor, é a vida, né? Enquanto que Thanatos seria a personificação da morte. Deveria o sistema se transformar a ponto de Eros se sobrepor a Thanatos. Mas no sistema capitalista, é Thanatos que se sobrepõe, é a morte que se sobrepõe sobre a vida, é a desigualdade que se sobrepõe à igualdade, é a injustiça que se sobrepõe à justiça, é o mal que se sobrepõe ao bem. E para garantir que tudo isso irá funcionar, está lá o direito, está lá o Estado, para garantir que essa desigualdade se consolidará. É claro, meus queridos, minhas queridas, que isso não é aberto, isso não é declarado. Até porque muitas pessoas não acreditam que o direito é isso. Muitas pessoas entendem, veem o direito de uma outra maneira, mais utópica, mais fantasiosa, mais romântica, positivista até. Mas
concepção de Marcuse, o direito, assim como o Estado, funcionam no sentido de castrar o indivíduo, de fazer com que a repressão se sobreponha ao prazer, mesmo que a mídia, mesmo que a ideologia façam o indivíduo acreditar que o prazer se sobrepõe, que Eros se sobrepõe, na verdade o que se sobrepõe é a repressão, na verdade o que se sobrepõe é Thanatos, né? Então, para Marcuse, apenas com o socialismo, essa sociedade neurótica capitalista poderia ser vencida. Essa situação, ela só se modificaria com o socialismo. Modelo totalmente distinto, né, do modelo capitalista. Modelo que jamais existiu. Muitas vezes, eu já falei isso para vocês, é sempre interessante reforçar. Muitas vezes alguém diz assim, mas o capitalismo é tão ruim. E Cuba, que é socialista? E a China, que é socialista? Gente, Cuba nunca foi socialista. A China nunca foi socialista, porque nunca existiu socialismo. Já falei isso para vocês diversas vezes. Mas faz parte do discurso do positivista, e principalmente do positivista capitalista, essa fala, né? Tá achando ruim, vai para Cuba. Lá é socialismo, mas não é socialismo. O socialismo nunca foi implantado no mundo. E talvez jamais será implantado no mundo. Vai para Venezuela. Eu já ouvi muito idiota dizendo isso. É a frase preferida do idiota brasileiro, é dizer, vai para Cuba, vai para Venezuela. Fazer o que em Cuba? Fazer o que na Venezuela? Porque lá é socialista. Aonde? Analfabeto. Onde Cuba é socialista? Onde a Venezuela é socialista? Socialismo nunca existiu. Socialismo nunca se estabeleceu no mundo. Porque se o socialismo se estabelecesse, não haveria desigualdade. Nenhum tipo de desigualdade. Não haveria direito, não haveria Estado. Na Venezuela não existe direito? Existe. Em Cuba não existe direito? Existe. Na China não existe direito? Existe. Então, como é que é socialista, carapada? Vai estudar. O modelo socialista que é defendido por esses autores e por outros não é o que a gente vê por aí pelo mundo, não. Hoje, um país qualquer, Portugal tem um governo socialista. Não, não tem. O socialismo jamais se estabeleceu. Porque para que haja socialismo não pode existir direito. E qual é o país do mundo que não tem direito? Se o direito é um instrumento que serve apenas para que o capitalismo desigual, selvagem, cruel se mantenha, na hora que acabar com o capitalismo, para que manter o direito, se o direito é a grande arma do capitalismo? Se somente existe capitalismo porque existe direito, para que manter o direito no socialismo? O socialismo vai lutar contra a existência do direito e do Estado. Porque para o socialismo não serve o direito. No socialismo todos são iguais. Ninguém é dono de terras, ninguém é dono de ninguém, não existe patrão e empregado, não existe proprietário e não proprietário. Para que vai existir direito? Para quê? Se o direito só serve para garantir isso, a propriedade. Então, um governo verdadeiramente socialista não teria direito. Seria uma sociedade feliz. Porque o direito é quem mantém essa doença social. Porque quando ideologicamente é plantado na cabeça do indivíduo, na mente do indivíduo, que ele pode ter aquele aparelho de telefonia móvel, aquele celular, será o direito que dirá que ele não pode. Que ele só poderá se ele tiver como pagar, como comprar legitimamente aquele produto. O direito será o castrador do indivíduo nesse processo, mantendo
alimentando essa doença social. As ideias de Marcuse foram, né, bastante difundidas em alguns momentos históricos, inclusive o movimento ecológico que começa na década de 1960, movimento pacifista, né? A defesa do meio ambiente, defesa da paz. Claro, houve movimento pacifista antes da década de 1960, mas a década de 1960, ou a década de 60 do século passado, foi o período mais revolucionário de toda a história do homem. Talvez o único momento que chegue perto seja o Renascimento, final do século XV, início do século XVI. Então, a década de 1960 e, consequentemente, a de 1970, cujos efeitos foram, né, sentidos, foram revolucionárias na história do homem, principalmente no Ocidente. Então, o movimento ecológico que surge ali, que hoje já se espalhou por grande parte do planeta, ele é influenciado pelas ideias de Marcuse também, que pregava ainda a necessidade de libertação do homem. O homem precisa se libertar dessas amarras. E também defendia a ideia de que a razão, ela domina, ela não emancipa. Essa racionalidade presente no modelo capitalista, ela é totalmente ideológica e voltada para a dominação, e não para a emancipação do homem. Depois de Marcuse, nós temos Lukács, George Lukács, um pensador húngaro que foi outro dos grandes nomes, um dos expoentes da escola de Frankfurt. E existem dois conceitos fundamentais em Lukács: o conceito de reificação e o conceito de totalidade. Nós podemos traduzir a reificação como coisificação. No sistema capitalista, as coisas são todas reificadas, coisificadas. O homem é coisificado. O homem não vale pelo que ele é. O homem vale pelo que ele tem, pelo que ele ostenta, pela sua conta bancária. Ele não é julgado no modelo capitalista pelo seu caráter, pelo seu conhecimento, e sim pelos aspectos materiais. O capitalismo é esse sistema que valoriza o material em detrimento de qualquer outro elemento da sociedade. É a valorização daquilo que é a coisificação mesmo da sociedade. O homem é o que ele tem. Dignidade quase inexistente ou inexistente. Relação entre trabalho e capital selvagem, desigual. O modelo capitalista é isso. É claro que nem todos os países estão na fase do capitalismo desumano, do capitalismo chamado de capitalismo selvagem. Isso é muito mais flagrante nos países da América Latina. No Brasil, por exemplo. O Brasil é o país mais desigual do mundo. O Brasil é o país onde a dignidade do indivíduo é mais desrespeitada. É o país mais machista, é o país mais racista, é o país que mais promove queimadas, que mais destrói o meio ambiente. E tudo isso é estimulado pelo modelo capitalista. É graças a esse modelo ganancioso que visa o lucro que os índios estão sendo queimados, que os animais estão sendo queimados, que as reservas florestais do Brasil estão sendo queimadas para atender a garimpeiros, a agropecuaristas, a pessoas que entendem que preservar a natureza não é problema deles. Que quando os nossos filhos, netos e bisnetos estiverem diante de um mundo totalmente prejudicado em decorrência
desses atos, essas pessoas não estarão mais vivas na concepção delas, né? São pessoas sem Deus, são pessoas sem humanidade, digamos assim. Então, para essas pessoas, não importa que daqui a 100 anos ocorra a destruição total do meio ambiente, com todas as consequências desastrosas. Por quê? Porque elas não estarão mais aqui. Para que se preocupar com isso, teoricamente? Então, isso é o capitalismo, gente. É o modelo capitalista. Não há o que se espantar com isso. Há que se revoltar, mas não se espantar. É o que temos nesse modelo. E aí, como é que o direito se relaciona no modelo capitalista com essa reificação? Essa reificação ela é totalmente articulada com o direito, né? O direito estimula esse processo em que as pessoas são vistas como coisas, quando garante a propriedade privada, quando estabelece desigualdades, quando não pune de forma exemplar as posturas discriminatórias, preconceituosas. Por quê? Porque enxerga os indivíduos como coisas. A norma trata como coisas. Ah, mas o direito estabelece liberdade, estabelece a igualdade, estabelece a dignidade da pessoa humana. Sim, estabelece, mas não atua no sentido de manter. Não é criado com o sentido de manter. É criado mais com sentido, com o objetivo de dar uma satisfação para a sociedade. Não que haja eficácia naquela situação. A sociedade capitalista ela é totalmente reificada e o direito atende a esse interesse de reificação. Um outro ponto que também Lukács critica, que nós já falamos sobre ele, a questão da fragmentação do conhecimento. No modelo capitalista se estimula essa fragmentação. Por quê? Porque se você é um especialista, você só conhece aquela área de especialização. Você é o melhor do mundo naquilo, mas, aliás, você não será nunca o melhor do mundo, porque quem se especializa só numa área jamais será o melhor em nada. Porque para que você seja o melhor, você tem que ter um conhecimento mais abrangente. Você tem que ter um conhecimento mais transdisciplinar, complexo. Porque a sociedade, porque as coisas não são assim fragmentadas. Essa caixinha aqui é do direito. Aquela caixinha que está lá na frente é da economia. Aquela outra caixinha é da história. Aquela outra caixinha é da política. Não. Está tudo misturado, tudo junto e misturado. Se você não domina a sociologia, você não domina o direito. Se você não conhece, não tem uma noção mínima de economia. Gente, o direito é ditado pelo econômico. Como é que você conhece o direito e não conhece o econômico? O direito é cria, é filho do econômico. Como é que você conhece o filho e não conhece o pai? Não há como dissociar. Ah, Flávio, mas não tem como uma pessoa ter um conhecimento histórico, político, jurídico, econômico, médico, simultaneamente, como os antigos tinham, porque na antiguidade se conhecia menos de todas essas áreas. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata, de ter um conhecimento total de todas essas áreas do conhecimento. Se trata de compreender os fenômenos dentro dessas relações que os fenômenos apresentam. Você não pode conhecer o direito apenas com base na lei, com base na norma, com base no que diz o Código Civil, o Código Penal, a Constituição.
Porque todos esses elementos normativos, eles decorrem da economia, de reflexões filosóficas, de reflexões sociológicas, da história. Como é que você conhece uma coisa sem conhecer tudo aquilo que com ela está relacionado, tudo aquilo que dá origem e dá sentido a ela? Essa fragmentação do conhecimento, essa fragmentação da análise dos fatos sociais, era extremamente, profundamente criticada por Marx. Aí, quem não é marxista, sem saber, sem nem se aprofundar no que Marx dizia quanto a isso, mas já diz que é contra, que é a favor da fragmentação, da especialização. Eu não discuto isso porque eu sou especialista noutra área. Eu não vou discutir isso com você, eu não posso lhe orientar porque eu sou cardiologista, o seu problema é um problema gastrointestinal, eu não sei nem onde fica o seu intestino, eu sei onde fica o seu coração, eu sei como funciona perfeitamente o seu coração, mas o seu problema gastrointestinal, você terá que tratar com um gastroenterologista. É o domínio da especialização, sob o argumento falso de que ninguém consegue conhecer. Não se trata de conhecer tudo, se trata de analisar os fenômenos dentro de uma perspectiva de interação sistemática ou sistêmica da sociedade. Então, o homem, na concepção de Lukács também, o homem deveria ser visto de forma dissociada do seu patrimônio. O homem não deveria ser visto pelo que ele tem, e sim pelo que ele é. Mas nesse processo de reificação do capitalismo, ele é visto apenas pelo que ele tem. Jamais, ou raramente, ele é visto pelo que ele é. Ernst Bloch, outro pensador marcante e fundamental da escola de Frankfurt, ele vai trabalhar com a questão do papel do direito na sociedade capitalista, a ideia de utopia concreta, né? A utopia, ela, quando a gente fala em utopia, a gente fala em algo supostamente inalcançável, né? A utopia é aquele lugar que você nunca conseguirá chegar, porque ele não existe. Mas aí o Bloch vai falar numa utopia concreta, que deve ser buscada, que deve ser alcançada. Essa ideia, essas ideias voltadas para a utopia, também não são muito queridas, né, pelo capitalismo, né, pelo modelo, pelos pensadores do modelo capitalista. Então, quando os pensadores que desenvolveram reflexões utópicas, eles estavam mais próximos da reflexão socialista. Alguns deles, mesmo antes do socialismo existir a teoria marxista acerca do socialismo, esses pensadores já defendiam esses pontos de vista. Pensadores, profetas, né, religiosos, políticos, enfim. Então, a utopia ela sempre foi vista como um sonho, né? Mas Bloch, ele diz que isso não quer dizer que a gente, quando analisa a realidade social, a gente não possa descobrir formas, meios alternativas de transformação. A utopia concreta, ela está relacionada com aquilo, com essa ideia de que nós não devemos ficar, isso é utópico, isso jamais será alcançado. Não. Existem alternativas. Existem meios de transformação. E é isso que ele denomina de utopia concreta, né? Então, no modelo capitalista, ele vai tratar nessa questão o homem,
ele é forçado a ter, mas a maior parte não tem. A maioria das pessoas não tem. É forçado a ter. Né? Então, todo mundo é estimulado a obter, a adquirir coisas que não podem. E isso, segundo Mascaro, transforma a sociedade num barril de pólvora, porque os indivíduos são alimentados dessa forma, né? A querer o que eles não podem ter. Mas o Bloch vai trabalhar com a ideia também de possibilidade. Há possibilidade de mudar a sociedade. Há uma possibilidade de transformar a sociedade. Essa sociedade, essa transformação não é impossível. E o socialismo pode ser o meio, né, para transformar. O direito, na concepção dele, esse direito discriminatório, esse direito que separa, esse direito que exclui, esse direito que discrimina, só quando esse direito acabar, for extinto, é que a dignidade, a irmandade se estabelecerão entre os homens. Né? Então, se isso é possível, a utopia concreta, ele acha que é muito mais possível do que continuarmos nesse modelo cruel, selvagem, egoísta, né, criminoso que nós vivemos no capitalismo. Então, o socialismo seria a transformação e a revolução que deverá existir, né, nas sociedades no futuro, né? Então, essas são as visões dos principais pensadores da Escola de Frankfurt. E a referência, Alisson Leão do Mascaro, Lições de Sociologia do Direito, um livro que desde já o semestre passado alguns de vocês estavam usando e que eu indiquei, inclusive, em mais de um momento para vocês. Né? Mas existem outras obras específicas sobre a Escola de Frankfurt, bem interessantes, mais aprofundadas sobre o tema. Eu pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida quanto ao que foi apresentado hoje, quanto ao tema dessa aula? Existe algum questionamento, alguma dúvida? Pessoal? Não, professor. Ok, então eu vou finalizar aqui a gravação, mas eu tenho um aviso para dar para vocês e vou finalizar a gravação e falarei o que é. Certo. Já